Olha só, eu não estive lá, mas o primo do meu cunhado trabalhou com o motorista do sobrinho do major da ESA. E ele ouviu um dia no carro, ele afirmando que o alienígena foi levado para os Estados Unidos num avião Antonov. Vocês viram aí? Vocês viram? A prova contundente. Finalmente uma celeuma, no caso Varginha, foi resolvida. Qual avião que levou o ET para os Estados Unidos? Foi o Antonov, foi o C-17 ou foi o outro lá que eu esqueci? Vocês ouviram aí? A testemunha-chave falou. Foi o Antonov. Vocês viram ele falando? Vocês ouviram aí, ó. Vocês viram, tem imagem dele falando. Acredite ou não, você aí, putada. Acredite ou não, o caso ET de Varginha é inteiramente baseado nesse tipo de prova. E detalhe, tá? E não tem gravação, não tem não. O cara falou que viu, o cara falou que ouviu. E detalhe, né? Vamos aqui. O que prova um vídeo de alguém falando alguma coisa? Prova que alguém falou alguma coisa. Só. É igual um boletim de ocorrência. O que prova um boletim de ocorrência? Prova que alguém chegou lá e falou com a polícia. É unilateral. Não é prova de nada. É prova que alguém falou. Simples assim. Cara, eu nem ia falar sobre esses assuntos. Eu ia falar hoje sobre universalidade dos direitos humanos. Mas ontem acabou que eu assisti um vídeo totalmente excelente do Natanael. Peguei até o nome dele. Chama Fábrica de Nobres. Fábrica de Nobres. Até já digo o seguinte: se você tem interesse, se você acha que o ET de Varginha existiu, se você acredita nessas coisas e você sinceramente quer saber a verdade, não assiste eu não. Agora não, assiste depois. Assiste o vídeo do Fábrica de Nobres do ET de Varginha e depois assiste uma entrevista com o doutor Ubirajara, que tem num canal aí, que aí ele desmistifica, que tem um livro. Assiste os dois, são compridos, tá? O Fábrica de Nobres é 3 horas e cacetada e a entrevista com o Ubirajara é 2 horas e cacetada. Então, tem que ter ócio para assistir. Se você for escravocrata, e se você escravocrata não, né? Se você for escravo aí já fudeu, você já não consegue assistir. Tem que ter ócio para assistir. Assista lá. Aí depois você volta aqui. Assistiu? Então vamos. Olha, é impressionante uma coisa, cara. Infelizmente, no país Brazola, que as pessoas acreditam em igreja, acreditam em jogo do tigrinho, acredita em alma, acredita em orixá, acredita em espírito, acredita em Deus, acredita num Deus antropomórfico, o Deus que esperou você chegar em casa para fazer chover, o Deus que te deu uma gripe hoje, porque para você refletir em casa. O país que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, nós que estamos ainda no sentido ruim da palavra, indígenas, acredita em jogo do tigrinho, acredita em futebol, acredita em propaganda, acredita em igreja, acredita em Deus, acredita em pastor, acredita em democracia. Meu Deus, tá chegando a eleição, né? Acredita em democracia. Ai, vou votar no Novo. Ai, vou votar no PT. Ai, eu vou votar em não sei quem. É óbvio que as pessoas vão acreditar em discos voadores de outro planeta e em seres alienígenas antropomórficos de outros planetas. É lógico. A ufologia, desde a sua gênese aí, é uma espécie de uma religião, no sentido de que não se procura evidências, é crença, pura e simplesmente crença. Tanto é que, se você for ver o Ubirajara, que foi o criador da história do ET de Varginha, não de má fé, não que ele tenha criado de má fé, mas de inocência, de bocosice da época. Hoje ele desmente, hoje ele faz um meia-culpa, uma reinterpretação dos fatos, e é acusado de ser vendido, é acusado que os militares ameaçou a vida dele. Gente, os militares, olha,
Os militares, mal e mal tá pintando calçada, eles vão ameaçar alguém hoje em dia. Militar hoje só serve para fim em si mesmo, não tem uma finalidade fora ser fim em si mesmo, não tem. Se tiver, você me fala aí, que eu desconheço. Qual que é a finalidade do militar se não é o fim em si mesmo? Enfim, o cara foi execrado. Até chamam ele de advogado de porta de cadeia, advogado é vendido por qualquer dinheiro, até esse tipo de coisa que o populacho, o rebanho, os mongoloides, que é 99,99999% dos brazola, até isso falam dele. E cara, não precisa ser ninguém inteligente para poder perceber que essa história do ET de Varginha é um produto que foi vinculado pela Rede Globo. É isso, é isso. Eu não preciso falar nada. O Fábrica de Nobres, o Natanael me poupou um trabalho que há anos eu ficava pensando, puta, eu vou fazer um vídeo falando da farsa do ET de Varginha. Puta. Eu lembrei que eu vou assar o peito de frango pra você que você gosta, não gosta? Pode ser? Pode. Ou você prefere bifinho? Não, pode ser, peito. E esse Natanael do Fábrica de Nobres me poupou, desde muito tempo, antigamente eu vou escrever, vou gravar, me poupou. Ele já falou tudo que tinha, mas alguns pontos, eu acho que o Natanael, é muita coisa também que ele trabalhou, né? Alguns pontos ele deixou solto e eu acho interessante falar, e é isso que eu vim fazer aqui, fazer um complemento ao trabalho do Fábrica de Nobres aqui. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro e muito evidente é o seguinte: essa cultura de alienígena, de ET, já permeava ali a Rede Globo de televisão, a época em que o ET de Varginha, a história do ET de Varginha surgiu. Se você for pegar aí na Rede Globo, há poucos anos antes, eu tinha notado no meu caderno, mas eu deixei meu caderno lá, então eu vou ter que fazer. Eu tô sem meu caderno, eu anotei e fiquei sem meu caderno, eu vou lembrar de cabeça. Alguns anos antes, tem um Globo Repórter que chama Relato de OVNIs, não sei o que das coisas. Tem um Globo Repórter lá só sobre esse assunto. Alguns anos antes desse fatídico caso de ET de Varginha. Alguns meses antes do caso ET de Varginha, o ET de Varginha, para quem não se lembra, é de 20 de janeiro de 1996, que foi o dia que as 3 meninas viram, né, segundo elas, viram o ser lá e contaram para a mãe, 20 de janeiro de 96. Alguns meses antes, em 1995, não sei precisar a data, eu pesquisei, eu sei que é depois de julho. Então, você veja, o caso ET de Varginha é janeiro de 96, e o caso da autópsia do ET do Fantástico é de julho de 95 para frente. Então vocês vejam, deve ter tido no máximo uma diferença de 6 meses aí entre a autópsia do ET e o caso ET de Varginha. Quem é da minha idade ou mais velho se lembra muito bem desse caso da autópsia do ET de Varginha, da autópsia do ET que passou lá no Fantástico. Tem no YouTube, digita aí, autópsia do ET Fantástico, vocês vão ver. É um videozinho bem tosquinho, em preto e branco, que se dizia que era a autópsia do ET de Roosevelt. ET de Roosevelt, bem tosquinho, bem fuleirinha, mas na época aquilo causou impressão, causou trauma. Vocês podem entrar no YouTube, vocês vão ver o povo falando, nossa, fiquei traumatizado, fiquei 200 anos com medo, e realmente foi traumatizante. Eu mesmo me lembro quando passou essa porra lá, eu tinha 10 anos de idade, quando passou essa desgrama da autópsia. E isso parou o Brasil. Parou o Brasil, todo mundo comentava e virou, deu aquele boom, aquele interesse, aquela audiência, porque o povo gosta de ver bosta, né? Vai ver a autópsia do ET do Fantástico, aquela puta daquela Fátima Bernardes, aquela mulher desgraçada, filha da puta, apresentando com um cabelinho de machinho assim, filha da puta, desgraçada. Eu tenho um ódio de jornalista, cara. Nossa senhora, não pôs jornalista na minha frente não, mano. Aquela puta daquela Fátima Bernardes, que nessa época dava xereca pra aquele viado daquele William Bonner, bosta. Violência. Ela que apresenta aquela desgraça, olho, não sei o que. Parou o Brasil. Hoje, que novidade, né? Se sabe que o vídeo da autópsia do ET era fake, que coisa impressionante, né?
Era fake, o cara que fez o vídeo já falou como é que fez e tal, e sabe-se que a rede Glóbulos de televisão, a rede Goebbels, como eles falam, né? Coitada do Goebbels, o que o Goebbels tem a ver com o Globo, né? Não fala isso não, coitado do Goebbels, deixa ele quieto lá. Sabe-se que a Rede Globo pagou 57 mil dólares, ou 47, eu não lembro, eu tinha anotado tudo no meu caderno, mas eu tô sem meu caderno, fudeu, então eu vou ter que fazer de cabeça, você pesquisa aí que vocês vão ver. A Globo pagou 57 mil dólares para passar essa buçanga desse vídeo da autópsia do ET. E aí vamos... O que eu estou querendo dizer com isso? A Globo tinha interesse nesse tipo de assunto. Esse tipo de assunto impulsionou a audiência do Fantástico. Não sem coincidência, o ET de Varginha foi divulgado principalmente e inicialmente pelo Fantástico. E já havia essa cultura de ET no populacho aí, nessa época. Vale lembrar, o ano de 1996 é o ano em que tivemos o filme, eu acho que teve 2 filmes, eu não sei qual que é de 97 e qual que é de 96, porque eu anotei no meu caderno e não estou com o meu caderno aqui. MIB, Homens de Preto, e o Independence Day. São 2 filmes dessa mesma época. O caso Varginha é anterior aos 2 filmes, tá? Um foi em 96 também, 96. Ou seja, o que eu quero dizer? O Zeitgeist, é assim que fala, né? O Zeitgeist, o espírito do tempo ali da época cultural já estava com essa questão de ET. O ET no Fantástico não era novidade, teve a autópsia do ET lá na porra do Fantástico alguns meses antes, e a Globo volta e meia divulgava questões aí de OVNIs, igual tem o Globo Repórter aí, é só você pesquisar aí que vocês vão ver. Beleza, aí vem o caso ET de Varginha, que para quem não sabe, ele é oriundo do relato de 3 meninas que vivem lá em Varginha ainda até hoje são senhoras, né? 3 meninas na época, que ao pegar um atalho para casa no bairro Jardim Andere, num lote vago lá, se depararam com uma criatura que elas viram por menos de 10 segundos e saíram correndo com medo, chamando mamãe, e contaram para a mãe delas. Não acionaram polícia, não acionaram bombeiro, não acionaram porra nenhuma. Contou para a mãe, ali o boato se espalhou e algumas semanas depois uma testemunha-chave foi lá e contou para os ufólogos que fizeram captura de ET, que o ET foi para lá, foi para cá. Não vou entrar nos méritos, não. Veja o vídeo, se você não viu ainda, seu puto. Vai lá ver o Fábrica de Nobres lá do Natanael, que ele explica tudo, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas vamos aos pontos aqui, né? Vamos aos pontos. O primeiro ponto que salta aos olhos é a absurda coincidência da porra do ET aparecer justo na cidade, a poucos metros, sei lá quantos quilômetros, de um dos maiores ufólogos brasileiros na época. Parece que o ET já falou, vão cair ali. Aliás, antes de eu entrar nesse mérito, eu vou para o primeiro mérito, que é o seguinte, que o próprio Birajara, que é um tal ufólogo, que nós vamos falar aqui, que hoje em dia ele reavalia essa questão do ET, a participação dele e tudo mais, ele reavalia, é só você pesquisar aí. Ele mesmo levanta uma lebre que sempre me bateu na cabeça. O caso do ET de Varginha é o primeiro caso de ET que não tem disco voador, não tem nave. O ET caiu, surgiu, ele deve ter sido jogado lá de cima. Não tem nave espacial, não tem. As tentativas que se fizeram posteriormente de se buscar relatos de alguém que teria visto alguma porra de alguma nave espacial com aqueles retardados daqueles ET lá dentro, todas deram com tiro na água. Veja lá o Natanael, para ter o exemplo. Existem hoje 3 relatos, o terceiro eu não conheço e o terceiro é muito posterior, mas na época ali no ano de 1996 existiram 2 relatos, um de um casal de Capial
e outro de um cara que estava na Fernão Dias, que os dois relatos são contraditórios entre si, e os dois relatos muito fracos. O Natanael explica muito bem lá. Vou fazer um resumo aqui para vocês. O casal de Capial diz: primeiro os ufólogos falaram que era no dia 20, depois o próprio casal falou que não sabe em qual data que foi que eles viram isso. Que viram lá uma nave sem luz, que a noite estava clara, e por isso eles conseguiram ver uma nave que parecia um micro-ônibus voando a 5 metros do solo, rumo Varginha, como o pessoal de lá fala, né? Rumo Varginha, e que saiu uma fumaça dele e tal, que o céu estava claro, e por isso que eles viram, porque não saía a luz da nave, não. O nosso amigo Natanael, do Fábrica de Nobres, foi lá e julgou as informações da data e do lugar de Varginha. No dia 20, era lua nova, era sem lua. Então não tinha como estar claro o céu. Para o céu estar claro, tinha que ser ou antes do dia 13 ou do dia 9, não lembro, porque eu não estou com o meu caderno aqui, ou depois do dia 29. Ou seja, se o casal de Capial alguma coisa viu ou antes do ZT ter sido avistado, ou seja, a nave caiu, o ZT ficou lá esperando o guincho, esperando socorro lá, deve ter ficado umas 2 semanas esperando socorro lá, antes de sair perambulando pelas cidades sul-mineiras, ou veio depois, que aí não faz menos sentido ainda, né? Pegar o ZT antes da nave cair. Esse é um dos relatos. O outro relato é do cara que estava andando na Fernão Dias, viu a nave. Na Fernão Dias ele viu a nave caiu no pasto, aí ele foi lá, aí os militares já estavam lá catando os ferros, ele pegou um ferro, o ferro dobrava e abria sozinho. Muito parecido com Roosevelt, diga-se de passagem, né? A história. O Natanael explica isso com maiores detalhes lá. E, enfim, aí nesse caso desse cara, teria sido no dia 13, a nave teria caído do outro lado da Fernão Dias, ou seja, os ET atravessaram a Fernão Dias a pé, atravessaram a Fernão Dias a pé, doido. E um detalhe, né, quem conhece a Fernão Dias aí sabe muito bem que é uma estrada movimentadíssima. Em 1996, eu não sei se ela já era duplicada ou não, não sei, porque eu também não sou o Natanael para ficar pesquisando as coisas não, vai, porque pesquisa lá. Mas independente dela ser duplicada ou não, é uma estrada muito movimentada, muito. É uma ligação na cidade de São Paulo. Todo mundo que vem lá de cima do Brasil passa pela Fernão Dias para chegar em São Paulo. Então, só ele que viu a nave, né? Só ele que viu. Sem contar que ele fala que foi perseguido, e aí os militares chegaram nele lá e falaram: você é o fulano, sua mulher é a ciclana, o seu filho estuda não sei o quê, parará. Então, puxaram a capivara do homem todinha. Como? Que é 96 isso, hein? Como, né? Como diz Natanael, deve ter puxado pela placa do carro. Ou seja, eram pessoas que tinham acesso a informações e tudo. Ameaçaram ele. Ele contou, na época, não aconteceu nada. Tá vivão e vivendo até hoje. Até participou de um documentário de 2022 aí. Tá lá. Vivão e vivendo, amigo, vivão e vivendo. Eles são bons para puxar o doxing, né? Mas para cumprir a ameaça, eles são fraquinhos, esse pessoal do exército aí. E aí, meus amigos, vem um ponto-chave que o Natanael comeu bola, infelizmente, e não falou. Talvez por não ter conhecimento de direito administrativo, porque ele é formado, ele estuda ou é formado em engenharia da computação, e é um cara muito inteligente, estava até comentando com Clarice, ô Brazola, né? Aí você pega um cara desse, igual esse Natanael, faz esse trabalho todo aí, tá no YouTube. Aí você vai ver na BIM, tá um concurseiro lá, um cara concurseiro lá. Tá lá, burocrata, sentadinho lá, provavelmente estudando para fazer juiz federal, para fazer polícia federal, tá lá estudando lá, dolo eventual, culpa consciente, tá lá. Burocrata, sentado a bunda na BIM lá, enchendo o saco dos outros. E o cara, que seria alguém que seria muito importante aí para essa questão de inteligência, de investigação e tudo, tá fazendo vídeo no YouTube. Viva o Brazola, né? Que bosta, né? Mas uma coisa que ele comeu bola, e é muito importante, é o ponto-chave aqui, que é
que para mim descredibiliza totalmente, assim, mina, acaba o caso Varginha. Vamos lá. O Natanael fez todo o levantamento das testemunhas, o que cada uma falou, qual conflita com o outro, qual é dependente do outro. Veja o vídeo dele lá, é muito interessante. E, puxando um gancho para o vídeo do próprio Birajara, o Birajara, ele conta que o caso ET de Varginha mesmo só surgiu quando uma testemunha-chave militar chegou até ele e outro ufólogo, que eu esqueci o nome, não sei se é o Patini, se é o Petit. Não vou fazer juízo de valor, não. Fica quieto, conta o caso aí. Conta ele que essa testemunha-chave que chegou e falou, olha, eu participei da captura de um ser, esse ser foi para o hospital Humanitas, depois foi para o hospital não sei o quê, aí foi para a Unicamp, aí da Unicamp veio os Estados Unidos, e aí botou ele numa caixa, levou ele para os Estados Unidos. Conta toda essa mirabolância toda aí. Agora, meus amigos, o que acontece? Essa testemunha-chave, tida como militar, se você for ler o IPM, que para mim lacrou por causa do seguinte, o que acontece? Essa testemunha-chave, que seria um militar, ela cita vários órgãos e setores internos do Exército. Um oficial do não sei que, do P2, do divisão tal, chegou e fez isso, fez aquilo, parará, parará. O relato dele é todo baseado nisso e ele dá os nomes e as siglas dos setores e dos órgãos militares que teriam participado disso. De tudo, a captura, não é autópsia, quem fez foi o Madame Palhares lá na Unicamp. Fez de verdade? Ah, vai tomar no cu, que fez de verdade aqui? Ah, pra puta que pariu. Foi ele passando Fantástico antes, não? A que passou no Fantástico é americana, nossa aqui foi brasileira, né? E foi do Roosevelt, não foi do ET de Varginha. Nossa, o nosso ET nem autópsia teve. Não, mas aí vocês escutem aí, ó. A testemunha-chave relatou com requintes de crueldade, de detalhes, né? Que levou ali pro P2, não sei o que. Eu não lembro as siglas, eu não fiz o IPM, porque já que o Natanael fez aquele serviço todo lá, eu não vou me dar o trabalho, não. Mas quem quiser, baixa o IPM aí que vocês vão ver. O que? Fiz uma vez, eu fiz. É mesmo, acho que eu já tinha feito uma vez, né? O YouTube deletou. Foi na época que apareceram aqueles homens de preto passando. Foi, não, mas deixa pra lá. Eu tô falando assunto sério aqui. Essa testemunha-chave relatou aí com todos os detalhes, os setores, os locais e tudo mais aí, né? Quando chegou no IPM e foi se apurar se algum militar estava dando informações internas ou trazendo alguma informação que pudesse denegrir a imagem do Exército e tudo mais, o que os oficiais que estavam movendo o IPM, o inquérito policial militar, tá? Do inquérito deles lá interno, da polícia deles lá. O que eles perceberam? Que esse relato desse militar não fazia sentido para o ano de 1996. Por quê? Porque há 2 anos antes de 1996, a administração do Exército tinha passado por uma reforma. E os setores mudaram as competências, mudaram as siglas, mudaram as nomenclaturas, ou seja, o militar estava relatando um caso que supostamente teria acontecido em 1996, usando nomenclaturas e setores e competências do regime anterior, por exemplo, de 94, que mudou, teve uma mudança. Vocês entenderam aí? Ou seja, o que eles falaram? Esse cara que falou não é militar, ele deve ter sido algum soldado, algum enganjado que trabalhou, foi dispensado no Exército e não viu a reforma que aconteceu. Verdade. Ou seja, o relato é mentiroso, o relato principal é mentiroso.
O cara pensou, ele nem imaginava que o exército tinha mudado os setores. Vamos supor que o setor de inteligência até 1994 chamava P2SQ, sei lá o que, essas coisas de militar aí, né? P2SQ, sei lá o que. Aí em 95 mudou, não vai ter mais estrutura P2. Como teve uma reforma administrativa lá, vai ser ABIN Tresolo, sei lá, ABIN CC. Então, em 1996, o caso teria que ser, foi encaminhado para o ABIN CC, o tenente não sei o que do ABIN CC foi lá e pegou, não sei o que. Só que o cara não sabia que tinha tido a reforma porque ele estava fora do exército. Então ele usou a nomenclatura e o setor, que não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de competências também que se alteraram. Foi, tanto é que o IPM não deu em nada. Porque, por conta disso, qual foi o IPM perdeu o objeto. Porque aí falou, não se está sendo divulgado nenhuma informação interna, nenhuma questão. É só uma ficção que foi criada, uma história fantasiosa que tentou envolver o exército. Até eles falam lá, por conta do prestígio, não sei o que o exército tem, para dar maior credibilidade, usaram o exército para a história. Então vocês vejam, um caso que é baseado inteiramente em depoimento testemunhal, não tem uma evidência concreta de nada, é só testemunho. E testemunho tosco, porque, repito, se eu digo, eu sou militar, eu participei, eu vi, o vídeo só prova que eu tô falando, não prova a realidade do que eu tô falando. Mas é pior, porque não tem vídeo. É pior, porque é aquela história... Sério, não tô zoando. Vejam lá o vídeo do Natanael, se vocês não quiserem pesquisar. É aquela história. A empregada do meu tio namorou com o cunhado do sobrinho do cara que servia cafezinho na casa da manicure da esposa do general. E um dia ela estava fazendo manicure e viu que eles falaram isso e aquilo. Eu não sei se em outros estados é assim, mas em Minas Gerais existe muito tal dos causos, né? E aí, como diz o Lito, senta que lá vem história. E aí vai aumentando, né? O que acontece? Uma coisa é um boato que se tenta explicar alguma situação que tenha acontecido. Outra coisa é uma rede de televisão com dinheiro e com interesse de criar uma matéria a respeito do assunto. O ET de Varginha virou um produto da Rede Globo. Virou um produto. Ele virou personagem do Cacete Planeta. Eles usavam o ET de Varginha para interagir com o presidente Itamar Franco, que era um outro personagem, né, que ficou criado aí. Ele virou personagem. Ele era um produto da Rede Globo. De alguma forma, não vi isso, estou falando, sou eu falando. Conclusão pessoal minha. Não estou falando que é a verdade. A Globo fechou um contrato de exclusividade com os ufólogos. Porque nas outras emissoras não se falava de ET de Varginha. O SBT não falou, a Record não falou. De todas as histórias que foram contadas, que foram inventadas, era interesse. A Globo tinha interesse de veicular. Os jornalistas tinham interesse de crescer na empresa, de dar um furo de reportagem, de subir. Os ufólogos tinham interesse de ter relevância, de ter seu nome, de aparecer. Era interesse de todo mundo que o ET de Varginha fosse uma realidade, entre aspas. Tô me lembrando aqui, teve aquele programa da Band, né, daquele chato, daquele Goulart nojento, aquele velho lá, que Deus o tenha, que já morreu, né, chato pra caralho, aquele cara lá, Goulart de Andrade. Teve esse programa da Band, realmente, eu tô aqui me lembrando. Então não era tão exclusividade assim. De todas as histórias que foram contadas a respeito, né, de todas essas histórias e tudo mais que foram contadas aí, só tem uma que eu acredito que é piamente que é verdade, que é a história que a mãe das meninas conta, porque as meninas eram 2 irmãs e uma colega. Então a mãe dessas 2 meninas conta que os homens de preto foram até a casa dela e falaram que iriam ganhar muito dinheiro se dessem uma entrevista para uma televisão contando a verdade, que não viram nada, que se confundiram e que foram induzidas a contar a história para poder virar a matéria de jornal.
esse Homens de Preto, que muitas das vezes a história é mal contada, porque falam que queriam que ela ficasse calada, mas não foi isso que aconteceu, é só vocês virem lá. A própria mãe, no Ferreira Goulart, lá no Comando da Madrugada, ela fala que o que foi prometido, que pediram para ela, era que ela iria dar entrevista por uma grande rede de televisão, que não era essa televisãozinha mequetrefe do sul de Minas, não. Ela fala lá que ofereceram grana, muita grana, disse que ia mudar a vida delas se elas dessem uma entrevista falando que era tudo mentira. Esse fato é verdadeiro, e o Natanael conta que o Ubirajara falou, concluiu, e eu concordo, assina embaixo do nosso ex-colega Ubirajara, ex-colega porque ele é advogado, eu não sou mais, né? Era o pessoal da Record, querendo comprar uma matéria com ela, para que fosse vinculado na Record que a Globo estava mentindo, que a Globo inventou história, e mais do que isso, pagou as meninas para mentir. Era isso. Cara, essa é a única verdade que eu vejo nessa história toda aí. Fora, né, as grandes coincidências que tiveram aí, né? O ET aparece na cidade onde tem um ufólogo. Não estou falando que o Ubirajara mentiu, que o Ubirajara criou de má fé. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele fenômeno, por fenômeno eu digo, 3 meninas falaram que viram um monstro. Esse fenômeno foi interpretado como um fenômeno UFO, sem UFO, né? Sem UFO, fenômeno alien, sem UFO, porque foi um investigador de alien que viu. Se fosse o Padre Quevedo que tivesse lá, se fosse na cidade do Padre Quevedo, era paranormal, não existe, fenômeno, não sei o quê. Se fosse um exorcista, é a manifestação do demônio. Vocês estão entendendo? Não estou falando que o Ubirajara mentiu, não é isso. Não é que ele criou de má fé. É porque, é lógico, onde tem um ufólogo, ele vai ver o disco voador. Até porque, como eu disse, ufologia é crença. Aquela história do arquivo X, eu quero acreditar. I want to believe. Eu quero acreditar. É isso. Primeira coincidência. Segunda coincidência. O próprio IPM do Exército levanta isso. A forma como as meninas descrevem o alien, a posição em que o alien estava, é idêntica à do Mundinho, que era o doidinho da cidade, aleijado, que ficava arrastando para lá e para cá. Idêntica, igual. E, maior coincidência deste mundo, o Mundinho morava ali do lado de onde o ET foi achado. Será que o ET viu o Mundinho e pensou assim, o ser humano é assim, eu vou andar assim que ninguém vai me ver? Pode ser isso que aconteceu, né? O ET tomou contato com o Mundinho, aí pensou assim, puta, esses humanos aqui andam assim, vou ficar assim que ninguém vai me ver, que vai achar que eu sou humano. Aí ele imitou, deve ter sido isso, né, que aconteceu. Mas enfim, para acabar com essa história toda aí, eu ia falar de universalismo dos direitos humanos, hoje vim falar de ET de Varginha, cara. Você prefere o tema do ET? Obrigado, que interessante. Então, e você prefere qual tema? O do ET ou do universalismo dos direitos humanos? É diferente a abordagem. E esse negócio que você falou, dependendo de quem estivesse, o profissional que estivesse, ia dar uma versão. Se fosse um psicólogo, ia falar que elas estavam tendo delírio. Eu acho que essas meninas viram alguém, um mendigo, uma pessoa caída lá. E a pessoa às vezes estava machucada, no escuro, né? Pode ser uma pessoa, tipo assim, um cara cabeludo. Isso que ela está falando ainda tem um detalhe. Realmente ele viu um monstro. Porque, olha só, tem todo um contexto. Esse dia 20 era um sábado. Foi uma das maiores chuvas que Varginha já enfrentou, segundo consta. As meninas estavam correndo por um atalho de mato, ermo, isolado, eram crianças, então provavelmente já estava naquela tensão, porque quem é da cidade e anda no mato sabe, você fica assim meio com medo, né? Topa com um Mundinho todo molhado, todo cagado, todo sujo, aquele cheiro de catinga de mendigo, ele olhando esquisito, e elas olharam o bicho por menos de 10 segundos, cara. E aí o resto nem foi culpa delas, né? Não foi. O resto não foi culpa delas. Não foi. Tanto é que foi um relato
Elas não chamaram polícia, elas não chamaram bombeiro, elas contaram para a mãe. Chegaram em casa assustadas, falaram: mãe do céu, eu estopou com um trem ali. E nos detalhes, quem quer saber dos detalhes concretos, ligação, veja o Fábrica de Nobres. 3 horas, ele explica tudo, você vê lá os detalhes. Aqui eu estou aqui falando no geral e especulando, não, e mostrando essas ligações gerais. Já existia a cultura do ET, a cultura do ET na Rede Globo sempre rendeu audiência. A Globo abusou, né? Aproveitou. A Globo tocou foda. Esses caras não tá nem aí. Alguns anos depois, o Gugu, você lembra do Gugu? O Gugu que foi arrumar, ele foi arrumar o ar-condicionado da casa dele, caiu, cara. Você lembra o Gugu que morreu assim? Lá em Miami, ele foi arrumar e morreu, cara. Que tragédia, né? Que morte trágica. Tadinho. Em 2003, ele não fez entrevista falsa com integrantes do PCC falso? A grávida de Taubaté? A grávida de Taubaté na Record, anos depois. É construção de pauta. Agora, o Brazola, o ser humano em si e o Brazola mais ainda. Ele é idiota. Ele é burro, ele quer acreditar. Ele quer acreditar. Ele quer acreditar. Acredita em jogo do Tigrinho. Acredita em igreja. Acredita em espírito, em alma. Em Obatalá, Batulá, Oxalá. Acredita, cara. Acredita, ele quer acreditar. Ele quer acreditar. É fácil. Tem gente que acredita no Trump. Olha, eu vou encerrar o vídeo de hoje fazendo uma reflexão que, acredite se quiser, os irmãos Piologo fizeram a respeito da Terra plana. Porque eles estavam comentando a respeito de Terra plana e a questão que o Rodrigo Piologo levantou Coisa de matar. é a mais interessante de todas. Para quê? Qual que é o interesse de se esconder que a Terra é plana se a Terra for plana? O que alguém ganha com isso? Qual que é o interesse? Igual eu falando lá, que um outro Terra plana diz que os dinossauros são falsos para enganar as crianças. Igual falou, para quê? O que o governo ganha com isso? Enganando as crianças que dinossauro existe. Qual que é o interesse disso? Só pra vender boneco? Qual que é o interesse? Aí eu volto a perguntar de novo a respeito do ET. Qual que é o interesse de esconder se tem um ET mesmo? Pra quê? Aí aquele Patini, que é um patine da cabeça. Se você for ver na época da Guerra Fria, fazia sentido de esconder por causa de arma, né? Usar o ET como arma, que nem lá no Predador, né? No Predador não, o Alien. Nesse sentido, Um ET que me bate a nave, ele vem a bilhões de anos-luz. Bilhões de anos-luz. Tem a tecnologia foda. Ele vem foda. É foda ele vem de longe, ele chega. Aí a nave sai fumaça. Aqui, solta fumaça. A nave solta fumaça, ou seja, tem motor a combustão ali dentro, que ela solta fumaça, a nave. Ela vem de longe soltando fumaça. Os caras que tem esfera de Dyson Aí, combustão ainda. Aí o ET cai aqui e fica tomando chuva, agachado no muro lá em Varginha, cara. Aí eu vou te perguntar, que arma é essa que eles vão usar? Que arma que é isso aí? Que tecnologia que é essa que vem a motor a combustão vindo lá de novo, soltando fumaça? Não é cara, magia, é tecnologia. Aí o Patini, ele explica, é um dos ufólogos aí do ET de Varginha que voltou, que diz ele que a nave foi atingida por um laser dos Estados Unidos. Cara, eu tô sem cueca, dá vontade de mostrar meu pinto mole pra vocês aqui, pra falar umas besteiras dessa. O Patini dá vontade de eu mostrar pra você o meu pinto mole aqui, cara. Meu pau na sua cara, minha bola esquerda, como diz o Viciel Franco, meu pau mole na sua cara. Porque vai tomar no cu, mano. Mas o Patini diz o Patini, que os governos, imagina o Lula tomando uma cachaça e pensando, puta, vou ter que esconder esse ET de Varginha aí mesmo, né? Os governos. É o cachaçoduto, igual aquele filme do Hermes e Renato, né? Cachaçoduto. Os governos, segundo o Patini, escondem os aliens, porque se o populacho, se o rebanho fica sabendo que alien existe,
as concepções das religiões humanas vão sucumbir. Ô Patini, você nunca ouviu falar em budismo, não, Patini? Você nunca ouviu falar em Islã, não? Em judeu? Você nunca ouviu falar em religião do Santo Daime, não? Ô Patini, deixa eu te falar um negócio, cara. Existe gente que acredita em Deus, existe gente que não acredita. Existe gente que acredita numa coisa, existe gente que acredita noutra. Puta que me pariu, você tá achando que o mundo inteiro é católico, cara? É crente? Ah, cara, vai tomar no seu cu, enfia a dentadura no cu e ri pro caralho. E qual que é o problema da crença? O problema da crença é o seguinte: quem acredita em ufólogo igual religião, fica cego, quer acreditar, acabou. Tem disco voador, tem ET e foda-se. As distâncias são gigantescas, foda-se. Ele vem com um motor a combustão, soltando fumaça, mas vem, foda-se. Existe indício de vida no outro lugar? Não existe, mas ele tem. Foda-se. Quem acredita, acredita. Que se lasca e que se foda pra lá. Essas pessoas que acreditam, qual que é o problema? Primeiro, são facilmente manipuláveis, né? Facilmente manipuláveis. Igual aparece um tic-tac UFO voando aí, não é uma tecnologia americana, chinesa, não é um teste, não é nada. É o ET que veio. É o ET que veio. E qual que é o problema? É igualzinho religião, cara. As pessoas criam dificuldade, igual o cristianismo. Cria dificuldade para vender facilidade. Aí você tem revista UFO, revista não sei o que, Edson Boaventura, que é um cara... Edson Boaventura é um cara que fala com a língua presa. Eu não posso falar de jeito que ninguém fala, que eu também falo feio, eu sei disso. Mas foda-se. É um cara que fala com a língua presa, usa um colete com um símbolo da NASA no colete para falar de disco voador e de ET, mano. E ai. Esses putos, eles ganham dinheiro com isso, cara. Eles ganham dinheiro dos trouxas, de você, seu trouxa, otário. Pegou a Rede Globo. A Rede Globo botou ET de Varginha lá para vender Fiat Palio, para vender shampoo, vender cerveja Brahma. Seus idiotas, abre o olho aí, cara. Assiste lá o vídeo do Fábrica de Nobres, que ele explica. Não tem nem o que dizer. Assiste lá. Ele só perdeu esse ponto que eu falei aí, que para mim é o ponto-chave. Se a testemunha-chave foi provado que ela falou mentira porque ela nem sabia o nome dos termos militar direito. Por quê? Porque ele já não era militar, ou seja, ele não era militar em 96. Ele não participou de nada. Ele inventou aquela história. Se a testemunha-chave não serve como argumento para vocês, assista lá o próprio Ubirajara, doutor Ubirajara, assista ele falando. E aí, meu amigo, se mesmo assim você ainda acredita e acha que o Ubirajara foi pago para falar aquilo, que o exército contou mentira, acho que vai abrir um som. Aí, meu amigo, sabe o que você faz? Pega o seu Bolsa Família, ou seja lá do que é a sua fonte de renda aí, e joga tudo no Tigrinho e vai ser feliz. Valeu? Você quer comentar alguma coisa aí ou pode encerrar o vídeo? Eu vou encerrar, ela já só foi embora. Com certeza eu esqueci várias coisas que eu ia falar, porque eu tinha anotado no caderno e estou sem meu caderno. Então eu tive que falar de cabeça. Você tem alguma coisa mais a dizer aí a respeito desse tão intrigante assunto? Eu acho que as meninas viram uma pessoa, alguém, tadinha, e aí essa história tomou uma proporção muito coisa e a mídia construiu um caso que é rentável, né? O IPM... Esse caso está dando dinheiro até hoje, você vê, o YouTube vai ganhar dinheiro com esses vídeos aí. O IPM chega à conclusão que elas viram o Andinho, o Mudinho lá, o doente mental, o deficiente que arrastava pro chão. Que tem na cidade. Eles colocaram. Principalmente na cidade do interior. A reconstrução que foi feito o desenho. Quem? O exército. Não, o exército. Eles colocaram o desenho do ET e a foto do Mudinho. Igualzinho, tem uma cabecinha olhando assim, cara. E a Rede Globo rachou o pau de ganhar dinheiro. A Record queria, né? E a Record queria. Mas a Record aprendeu, depois ela fez um monte de coisa falsa. Bom, e é isso aí. Então, se você chegou até aqui e tem interesse nesse assunto, escuta. Nem tudo é o que parece, mas que
A gente não sabe, pode ser que exista. Ah, e o Natanael no final do vídeo eu achei muito legal, que ele falou, muita gente fala, onde há fumaça, há fogo. Aí ele fala, mas a fumaça é uma consequência do fogo. Tem uma relação direta entre os dois. Agora, você contar um boato e falar que onde a fumaça há fogo, você não está falando de fogo, você não está falando de fumaça, você está falando de uma nave que não existiu, que trouxe um ET, que ficou agachado, que o Badam Palhares exumou, fez sei lá o que, autópsia. Ó, assista, se você tem interesse, assista o Fábrica de Nobres, o vídeo dele de 3 horas, e depois assista o Dr. Birajara, beleza? Não precisa ler livro não, porque eu sei, ler é difícil, né? Ler é chato, né? Para vocês né? Mas vê o vídeo. Você vai lavar uma louça e fica ouvindo, você vai ver que interessante, beleza? Nem sei do que eu vou falar amanhã, porque de repente vem essas ideias doidas. Mas tchau pra vocês aí. Falou.